Olá, olá, aqui é Nilo Guimarães da Max 3D, tudo bem? Bom, o que eu vou estar mostrando agora é o impacto do ADOT na empresa, o impacto causado no ambiente de TI, né, considerando software, hardware e peopleware. O ADOT é um sistema que permite a verificação de informações de maneira bem ampla a respeito da TI da empresa. Então ele entrega dashboards, entrega gráficos, informações de relatórios em formato de lista, de forma que a gestão da TI da empresa possa ser melhorada e com isso a lucratividade da empresa possa ser ampliada. O ADOT tem uma visão que pode ser vista aqui, ligada à aquisição de software e hardware, né, a preparação dos mesmos para uso pelas pessoas, a entrega, né, destes equipamentos, desses ativos de TI, a utilização dos mesmos da melhor forma, a manutenção que sempre é necessária e a desmobilização. Então isso fecha um ciclo de tudo que acontece na TI. É importante para nós refletirmos, né, você que está me escutando aí, como está a sua empresa hoje, né, qual é a sua visão a respeito da infraestrutura da sua empresa, como fazem para ter controle, né, desse parque de computadores. Quando se investe anualmente na TI, em software e hardware, né, e por que se investe? O que se investe em software é realmente necessário, eles são utilizados pelas pessoas, quanto de utilização de cada software, né, as pessoas fazem por ano. Isso é importante saber. Como se distribui e desinstala softwares e atualizações, isso tem que ser de maneira bem prática, para que se ganhe tempo. Falando em tempo, né, quanto se gasta para entregar um computador recém-comprado, né? Esses ciclos aí tem que ser bem curtos. A produtividade dos colaboradores, sabemos que isso hoje é uma preocupação crescente em função de que o computador ele tem aspectos de diversão que acabam dispersando as pessoas, né? Ao invés de manter foco e disciplina na atividade fim, que é o que realmente traz resultado para a organização, você sabe que as pessoas acabam se dispersando, né? E isso não é só uma questão da geração Y, ou Z, ou X, ou Baby Boomer. Isso aí é uma questão geral, né? Como se implementa as políticas de restrições de software? Então, uma vez que é necessário fazer alguma restrição, como é que se implementa isso aí? Apenas falar com as pessoas pode não ser a maneira mais eficiente. Como se bloqueia dispositivo para evitar vazamento de informações? Existem órgãos que falam que as informações sigilosas elas saem das empresas e muitas vezes não é por ataque de algum hacker, não, é principalmente pelos próprios colaboradores da empresa. Então você tem que estar atento a isso. Como você controla ou previne o furto de componentes de computadores? Isso ainda é comum em escolas de informática e faculdades, né? Eles têm que tomar cuidado com isso para evitar esses furtos. Como você economiza energia com os computadores? As questões ambientais, né, do meio ambiente estão cada vez mais fortes, né? Ver o que aconteceu em São Paulo agora em final de 2014, início de 2015, né? Um problema de falta de água tremendo, né? Então a questão do Green IT, né, dessa questão de cuidar da natureza é importante. Então nós podemos economizar energia sim, com a utilização do ADOT, de uma maneira bem simples. O ADOT, de uma maneira geral, ele segue as orientações de grandes frameworks, né? O principal deles é o COBIT. O COBIT ele prevê etapas de planejamento e organização, aquisição e implementação dos equipamentos, entrega e suporte, e o monitoramento dos mesmos e avaliação do que foi feito. Isso aqui me lembra muito o PDCA, que é o Plan, Do, Act, Plan, Do, Check e Act.
que são as ações de planejar, executar, verificar o que foi feito e agir. Agir no sentido de padronizar, caso o plano tenha sido executado com sucesso, ou agir no sentido de modificar, fazer mais uma rodada, né, mais um ciclo com um novo planejamento, né, procurando-se então melhorar o processo. E aqui a informação e os recursos são fundamentais. Eu acho que é conveniente mostrar de uma maneira tridimensional onde estão os requisitos de negócios, né? Aparecem no topo porque são mais importantes, né? Então você deve pensar muito na efetividade que as coisas são feitas, né? A eficiência, a eficácia, a confidencialidade e integridade das informações, a disponibilidade, as pessoas conseguem acessar quando precisam. Você não pode bloquear tudo também, né? Senão as pessoas não conseguem trabalhar. A conformidade com normas, leis, regras e a confiabilidade do sistema. Então esses são os requisitos de negócios para que nós consigamos o sucesso, né? Na TI, então, os níveis são os domínios, que são os grandes temas, né? Os processos dentro dos domínios e as atividades pontuais, né? O ADOT pode ajudar muito no monitoramento dessas atividades pontuais. E os recursos de TI, os recursos da empresa, quais são eles? São software, hardware e peopleware. Na questão de software, seja ele um aplicativo local, esteja ele rodando na nuvem, sejam sites, outros sites que são acessados, né? A infraestrutura de TI, os servidores, os computadores, as conexões de rede, hub, switch, impressoras, enfim, e as pessoas, né? Que de todos os níveis cada vez mais usam o computador como ferramenta. E hoje, em 2015, falamos muito, né, na internet das coisas, né? Essa tendência do computador estar onipresente, né, e cada vez utilizarmos ele mais e mais, se consolida. Então a visão que o ADOT implementa do COBIT de maneira simplificada é planejar e organizar, adquirir e implementar os sistemas, entregar e suportar, e monitorar e avaliar. Então o monitoramento é importante, né? Os americanos monitoram todos os processos, né? No Brasil, às vezes, quando se fala em monitorar e avaliar, tem uma conotação negativa, né? Como se monitorar fosse para criticar. E o monitoramento ele é feito para melhorar, né? É para isso que ele é necessário. Então, a governança de TI é apoiada pelo ADOT nessa sequência, né, de conhecer o que você tem, software, hardware, como as pessoas usam os mesmos, utilizar esses equipamentos, né, e softwares, né, controlar a vida útil deles e manter sempre em funcionamento o máximo possível. Então, de maneira prática e direta, você com um ADOT consegue fazer a identificação automática dos ativos de TI, sejam eles software ou hardware. Inclusive o ADOT ele aponta equipamentos que não tem o agente ADOT instalado, então que não são computadores, notebooks e servidores. Pode ser um switch ou outro equipamento, né, que tenha uma conexão SNMP, e com isso conseguimos identificá-lo como um inventário de TI, como mais um item de TI, embora não tenha um agente do ADOT rodando. Podemos fazer a organização automática por tipo de ativos, inventários completos, né, mostrando relatórios em listas ou dashboards, que facilmente vai identificar os dispositivos de armazenamento de massa, quanto se tem de espaço livre neles. Os inventários podem ser customizados segundo o interesse que você tenha dos mesmos, e isso facilita muito o trabalho da TI e impacta positivamente na empresa. O monitoramento dos softwares também é feito de uma forma bastante simples, e com isso se economiza na compra de novos softwares, sabendo quanto se usa efetivamente cada um. Então podemos saber isso por software ou por usuário.
Sabemos quando eles estão no tempo em foco é que realmente eles estão utilizando a aplicação, não só com a janela aberta, né? Podemos ter relatórios de login e logout dos computadores, então se sabe quando o equipamento foi ligado e desligado. Podemos fazer um inventário rápido para identificar quantos arquivos, né, de música, de filmes ou outros estão nos computadores. Acontece de monitorarmos em algumas empresas e descobrirmos às vezes que em um único computador existem 60, 80 gigabytes de músicas e filmes, né? Se não é atividade profissional da empresa, são distrações, né? São questões pessoais que estão sendo levadas para dentro da empresa. O compartilhamento do que existe em rede também. Falhas de segurança podem ser detectadas. Por exemplo, se identificamos que durante a madrugada um colaborador está acessando os computadores da empresa, é de se questionar, é necessário mesmo que esse acesso seja feito nesse horário? Se não, podemos barrar esse tipo de acesso. Bloqueios de dispositivo, você pode bloquear sim essas mídias, pendrives, CDs, DVDs ou qualquer outro dispositivo do Windows. Bloqueio de aplicações pelo título ou pelo nome do processo, né? Podemos aplicar service packs, podemos instalar aplicações como uma nova versão de Java, um antivírus, um compactador de arquivos, até sistemas operacionais podem ser feito o deploy dos mesmos. Ligar, reiniciar e desligar desktops, instalação e desinstalação remota de softwares, né? Então isso é bem bacana. Essas atividades podem ser programadas e medimos o sucesso das mesmas. O gerenciamento de impressão, embora o ADOT não seja um tarifador, ele identifica quem imprimiu, que dia e horário imprimiu, quantas páginas foram impressas, qual é o nome do arquivo, né, que foi usado para impressão. Essas informações aparecem claramente no ADOT. O ADOT ele não criou um módulo para acesso remoto aos computadores, para visualização ou para manutenção remota. Ele usa uma tecnologia consagrada mundialmente, conhecida pela maioria dos profissionais da área da tecnologia da informação, que é o VNC. Então, com isso, garantimos um acesso remoto que é robusto e que tem certamente centenas de milhares de usuários ao redor do mundo. Podemos com isso tirar um screenshot de tela, né, ou assumir o controle do computador. E podemos, se o computador permite, ligá-lo remotamente e com certeza desligar os computadores remotamente. Ainda o ADOT tem o conceito de sensores. É um conceito bem interessante. Ele pode verificar pré-falhas de disco rígido, de CPU. Ele consegue identificar temperatura de processador, as velocidades dos coolers. São itens que ajudam a uma manutenção preditiva, ou seja, se o computador começa a ter a CPU aquecendo frequentemente, nós podemos predizer que ele vai parar de funcionar. Mas se você sabe isso com alguns dias ou com algumas horas de antecedência, você pode tomar uma ação ainda com os processos, o computador funcionando. Isso é bem mais interessante do que a máquina simplesmente parar de funcionar e você tem que tratar isso de uma maneira corretiva em caráter de urgência, que só estressa toda a equipe, o usuário final, o pessoal de TI, e não é a melhor maneira de resolver as coisas, né? Então o ADOT ele acaba transformando os custos, né, que seriam de manter essa ferramenta, né, e utilizá-la, em investimentos, porque você tem um retorno fantástico, né? Ele tem uma relação custo-benefício bem interessante de aquisição, implantação e atualização. Ele se paga rapidamente, o payback ele é incrível. Ele tem uma facilidade de instalação e operação, ele é feito
para não especialistas. Ele é feito de uma maneira intuitiva, de forma que pessoas com menos conhecimento de TI possam utilizá-lo de maneira bem rápida. São poucos os requisitos técnicos para implantação e utilização. Ele funciona em vários bancos de dados, onde nós recomendamos o banco SQL da Microsoft. Ele tem vários diferenciais, surgiu como um projeto junto ao Grupo Positivo, e nesses 11 anos aí de mercado atingiram um número expressivo de licenças. Ele é criado e testado como um programa único, ele não tem módulos, e com isso os problemas de compatibilidade, de interligação dos módulos de outros softwares não acontece no ADOT, né? Ele é criado e testado exaustivamente como uma ferramenta única. Ele é um software brasileiro, foi feito em Curitiba, tem uma interface gráfica conhecida por todos, que é uma interface gráfica web. Então a estrutura em árvore, tão conhecida, né, do Windows Explorer e de outras ferramentas, é a maneira de utilizar o ADOT. Ele tem a questão de segurança como item importante, então ele tem protocolos de segurança, SSL e TLS, e criptografia e compactação dos dados. Aqui aparecem alguns clientes do ADOT. Vocês podem ver aqui, por exemplo, a Votorantim Cimentos tem 8.000 licenças do ADOT. Eles fazem um uso interessante do sistema, que além de fazer a gestão de ativos de TI, eles cadastram no banco de dados outros itens, como por exemplo telefones celulares, e poderiam estar cadastrando, porque o banco de dados é aberto a isso, você pode criar novos registros, né? Outras informações, tipo mobiliário, a frota de carros, outros itens que não sejam apenas ativos de TI. Bom, o bate-papo com você encerra por aqui. A mensagem que eu queria passar é que existe uma tecnologia extremamente útil para você, para sua empresa, que é o ADOT, e a Max 3D faz toda a questão que essa parceria seja consolidada, seja criada o mais rápido possível. Estamos à disposição para isso. Muito obrigado e até mais.